Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Hoje é sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia, mas sempre essa macroeconomia tentando ajudar, auxiliar a gente a investir melhor no mercado de renda variável. E a dúvida que mais tem chegado para mim ao longo dessas últimas 2 semanas é exatamente o risco da alta de juros, né? A gente tem de um lado a bolsa batendo aí as máximas e do outro lado a gente tem um risco de alta de juros. Então as pessoas pensam assim: será que não vale a pena a gente agora vender bolsa e ir realmente para a renda fixa, né? Se tiver uma alta de juros, será que não teremos um grande problema aí? E é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Então curta o vídeo, se inscreva no canal, enquanto estiver tocando a vinheta, não deixa de fazer essas coisas e também comentar lá embaixo se você acha que vai ser bom ou não uma alta de juros, se você acha ou não que deve vir essa alta de juros e também de compartilhar com os amigos. A gente já começa. Bom, pessoal, eu acho que para a pessoa física, tá? O grande ponto aqui, o grande divisor de águas que acabou fazendo com que as pessoas ficassem realmente preocupadas com relação à alta da taxa de juros foi essa matéria aqui da Money Times, além de um relatório da XP falando que ela acredita que o Brasil vai aumentar a Selic até 11,75%. Né? E aí eles chegam a falar que o Ibovespa mal teve tempo de saborear a máxima histórica e agora já se fala em uma alta da taxa de juros. Na verdade, esse relatório acabou sendo fruto de entrevistas do Gabriel Galípolo, né? Para quem não entende muito bem, o Gabriel Galípolo é um dos diretores hoje do Banco Central, um dos 4 que foram colocados pelo atual governo. Então hoje a gente tem no Banco Central um presidente do Banco Central, que é o Roberto Campos Neto, que ainda foi colocado pelo governo Bolsonaro, tem 4 diretores ainda do governo Bolsonaro e 4 do governo Lula, porque todos os anos saem 2 diretores e entram 2 diretores novos que são indicados pelo atual governo. Então, como ele está no segundo ano de mandato, nesse momento você tem a divisão, entre aspas, mais equitativa que existe, né? O mercado, ele tinha um medo muito grande do Gabriel Galípolo ser, na verdade, um aspone do Lula, e ele iria fazer não a política econômica de forma técnica, mas sim de forma política. Esse era o grande medo do mercado. E aí, nas últimas entrevistas, a gente viu que o Gabriel Galípolo acabou dando sinais de que ele iria tomar decisões técnicas, e a frase que ficou mais clara com relação a isso, ele falou que se for necessário subir os juros, a gente vai subir os juros, e inclusive falou que os juros estavam, a alta de juros estava também na mesa. E isso pegou o mercado de forma surpreendente, porque a gente no mercado fala que você pode ser hawkish, né, que é você ser muito rígido na hora de seguir a técnica da política monetária, ou você pode ser dovish, né, que é aquela pessoa que é um pouco mais maleável, vamos dizer assim. E do Gabriel Galípolo todo mundo esperava dovish, né, e do Roberto Campos Neto hawkish. E aí é como se eles tivessem invertido, né, quem é o tira mal e quem é o tira bom. E aí o Gabriel Galípolo virou hawkish. E na mesma semana que ele fala isso, a gente teve o Jerome Powell usando a mesma expressão, só que lá nos Estados Unidos o contrário, né? Que a queda de juros estava na mesa. E aí a gente acabou começando a ter um potencial aí de alta. O mercado começa a precificar esse tipo de cenário. Agora, quando a gente fala com relação à bolsa, o que a gente tem que olhar, e eu sempre repito isso, não é o juro de hoje, é o juro futuro. E aí eu vou aproveitar para mostrar alguns gráficos para vocês. Bom, primeiro eu vou aproveitar aqui para pegar o gráfico do juro que tem vencimento ali em novembro de 24, ou seja,
ele já está precificando apenas uma reunião do Copom. Se vocês olharem aqui, esse juro do DIX24 está em 10,58, né? A Selic hoje é 10,50, a taxa DI é um pouco menos, então deve estar ali 10,41, 10,42. Você vê que tem grande parte das pessoas acreditando que realmente a gente vai ter uma alta nessa próxima reunião de 0,25. Tá? Quando a gente pega o DIZ24, que é o que vence dia 1º de dezembro de 2024, a gente já tem duas reuniões do Copom. A gente tem a de setembro, que vai ser ali 18 de setembro, a gente já tem a de novembro também. E aí a gente tem aqui, ó, 10,71. Então 10,71 já é 0,30 acima do DI atual de 10,41. Então a gente já está falando aí de uma alta de 0,25 com certeza e talvez 0,50. Né? E quando a gente pega o início do ano DI 25, a gente vê aqui que nos últimos meses teve uma alta forte aqui da expectativa para 10,88, que é praticamente duas altas. Então a primeira coisa que precisa ficar clara é o seguinte, aquele 11,75 da XP, cara, ninguém está precificando isso, né, dentro do mercado. O mercado está precificando altas de 0,25 e 0,25. Tá? Ou no máximo um 0,50 para dar um choque e depois zero. Agora, a gente sempre fala, e vou repetir de novo, né? Repetir é óbvio que é de novo, mas eu vou repetir de novo para dar mais ênfase ainda. O que importa são os juros futuros. Então, o que aconteceu com os juros futuros? Tá? Os juros futuros aqui mostraram, nesse mesmo período que teve ali a alta do juro de curto prazo, a gente teve uma alta aqui. Né? Uma queda, desculpa. A gente teve uma queda saindo de 12,28 para 11,63, o que é ótimo para o mercado. Então, aqui, de 12,28 para 11,63, o que é ótimo para o mercado. Tá? Então, a gente tem aqui, na verdade, um cenário que está sendo positivo. E um cenário que está sendo positivo para quê? Para a gente trazer de volta o que é a estrutura a termo da curva de juros. Tá? Esse nome é um pouco complicado, mas ele nada mais é do que tentar fazer com que essa curva aqui fique exatamente dessa forma que ela está. Ainda nem está direitinho, né? Lá o longo prazo ainda está com taxa menor do que o médio prazo. Mas o que isso significa? O que significa essa curva aqui do pré-fixado? Significa que a taxa de juro no curto prazo ela tem que ser menor do que do longo prazo. Em uma economia normal, a estrutura a termo da curva de juros diz que você tem mais risco de não receber um determinado investimento se você investir por 10 anos do que em 2 anos. Logo, a taxa de 10 anos precisa ser maior do que a de 2. Né? A taxa de 20 anos tem que ser maior do que a de 10, que tem que ser maior do que a de 5, do que a de 2. Isso é uma estrutura normal, que é a estrutura a termo da curva de juros. O Brasil estava numa inversão dessa estrutura. E quando a gente pega os títulos IPCA+, ainda está nessa inversão da estrutura a termo da curva de juros. Tá? A gente consegue ver isso aqui. Ó. A gente tem taxas de curto prazo do IPCA+, que estão com taxas maiores do que taxas de médio prazo aqui. E aí a gente tem a curva de juros numa estrutura normal somente a partir de 4, 5 anos, mostrando que aqui a gente ainda tem um risco bastante grande país. Tá? E aí, qual é agora a minha visão? Tá? A minha visão com relação à alta da taxa de juros. Na minha visão, o mercado está se antecipando demais. Eu não acredito que vai haver essa alta da taxa de juros por 3 motivos principais. Tá? Quando a gente olha o balanço de riscos do comunicado do Copom e quando a gente olha
os indicadores que eles utilizaram aqui de projeção de inflação do Copom, a gente percebe que todos esses indicadores melhoraram. E o Copom tem tomado atitudes técnicas. Então aqui, ó, as projeções de inflação do Copom para o primeiro trimestre de 2026 situam-se em 3,4% no cenário de referência e 3,2% no cenário alternativo, no qual a Selic é mantida constante ao longo do horizonte. Então, se a Selic ficasse em 10,5, estaria em 3,2. Mas qual é esse cenário de referência aqui? O cenário de referência fala em um câmbio de 5,55. E hoje a gente já está com câmbio menor. A gente passou boa parte desse período com câmbio menor. O câmbio bateu lá 5,70, mas ele caiu para entre 5,40 e 5,50 mais ou menos. Né? Então eu acredito que a gente já vai ter menos impacto nessa situação aqui. Tá? O segundo ponto é o seguinte, a gente tem, né, a questão da política externa. Tá? Então a gente fala aqui uma conjunção de políticas econômicas externa e interna que tem um impacto inflacionário. E o que a gente tem aqui? Né? A questão do aperto monetário sobre a desinflação global também. Os Estados Unidos, eles já dão praticamente como certa uma queda da taxa de juros e tem gente nos Estados Unidos falando que de uma queda de 0,5% na reunião de setembro. Isso já vai dar uma distância suficiente para que o dinheiro migre para o Brasil mesmo sem uma alta da taxa de juros. Tá? Então, para mim, esse é o segundo ponto. Quer dizer, o Brasil, para ter um spread contra os Estados Unidos ou contra os países desenvolvidos maior, ele não vai precisar subir os juros. Isso já vai vir da própria política dos Estados Unidos de cair a taxa de juros. Tá? Então a gente já tem essa política monetária lá dos Estados Unidos vindo. Tá? O terceiro ponto que eu gostaria de trazer aqui, que eu acho que é importante, é o seguinte. O Copom ele sempre atuou de forma técnica, então esses dois pontos são técnicos e o terceiro também é técnico. No momento que eu estou gravando o vídeo, ainda não saiu o déficit primário do Brasil desse mês agora oficial, tá? Mas o IPEA ele solta uma estimativa. Tá? E a partir dessa estimativa, a gente vê números muito bons aqui. Tá? A gente vê qual é o número que o IPEA trouxe para a gente aqui. Que em julho de 2024, a gente teve um aumento de receita, tá? De 202 para 222. A gente já viu que foi maior ainda do que isso. A arrecadação bateu 230. Tá? Mas o próprio IPEA já demonstrava aqui um aumento de 10%. Só que a despesa teve uma queda de 5,9%. É a primeira vez nesse ano que a gente tem uma queda real da despesa, principalmente aqui em benefícios previdenciários. Então a gente teve aqui um déficit de 8,5%, que se a gente pegar a própria arrecadação que já saiu, talvez nem tenha esse déficit. Então, no ano, a gente ainda está longe da meta do arcabouço, que é 28 bilhões, mas a gente já tem aqui 76 pela estimativa do IPEA, que eu acredito que vai vir ainda melhor. Então, a gente tem o quê? A gente tem um câmbio que está em queda, agora, né, depois dessa alta forte, mas ele já está se assentando. Isso, inclusive, já impactou aqui o IPCA 15 de agosto, que é o IPCA que é medido de 16 de julho a 15 de agosto, e a mesmo racional do IPCA, a gente vê aqui agosto de 2024, 0,19 e julho 0,30. Então, a gente já vê uma redução do IPCA aqui. E, além disso, a gente tem a questão dos Estados Unidos. Então, a gente tem, tecnicamente falando, IPCA, que bateu no teto da meta, que a gente fez vídeo falando que ia bater na meta, né, no teto da meta. E ele bateu aqui agora uma taxa menor, porque o câmbio caiu um pouco. Né? A gente tem a questão dos Estados Unidos e a gente tem a questão fiscal que pelo menos começa a mostrar alguns sinais de melhora, pelo menos frente a 2023. A meta é muito ousada de fazer o arcabouço fiscal na tolerância ali de 28 bilhões, mas se a gente perceber que o caminho já está sendo trilhado, já melhora bastante. E como vocês viram, existe uma
tendência do mercado acreditar que vai ter essa alta. Eu particularmente não acredito. Mas, mesmo que ela venha, eu não acredito que vai ser ruim para os ativos de renda variável, porque a taxa de juro futuro ela está caindo, ela está reduzindo. Então, o que a gente vê agora é uma vontade do Copom de recuperar essa credibilidade com o mercado, porque o Brasil hoje ele tem uma dívida pública global, né, a DBGG, de 8,7 trilhões. Se você conseguir melhorar a credibilidade do Brasil, reduzindo o risco do país e trazer 1% abaixo essa taxa, o custo da dívida já cai em 87 bilhões de reais por ano. Tá? Então, essa credibilidade, às vezes, é mais importante até, tá, do que várias outras políticas públicas. Essa credibilidade, essa economia, às vezes consegue pagar 2 ou 3 Bolsa Família, uns 2 Bolsa Família pelo menos. Tá? Então, para a gente ver como é importante essa questão monetária. Né? E para terminar aqui, eu queria aproveitar e mostrar o seguinte: existem algumas opções de Copom que o Bovespa coloca. As corretoras normalmente não abrem isso para o público, porque elas preferem vender produtos estruturados, que aí elas cobram taxa e etc. E aí também elas botam que esse é um perfil de risco altíssimo para o investidor, mas é bom para a gente dar uma olhada aqui como é que está funcionando isso. Se você olhar em junho e julho, a expectativa de manutenção da Selic ela estava em 78 aqui, quer dizer, você investia 78 para ganhar 100. Hoje a manutenção da Selic está em 28. Você investe 28 para ganhar 100 se a Selic se mantiver. A alta de 0,25, que estava ali em 6, na verdade, aqui, né? Que você tinha que investir 6 para ganhar 100, hoje você investe 45 para ganhar 100. E a alta de 0,5% já na próxima reunião, né, que é dia 18 de setembro, você vê que está em 25. Então o mercado está mais ou menos dividido, mas mais ou menos metade do mercado acreditando em uma alta de 0,25, 1/4 acreditando que mantém e 1/4 acreditando que sobe já 0,5%. Enfim, pessoal, agora fazer o jabá, né? Não deixem de acompanhar a gente nas redes sociais, no Instagram também. A gente sempre está postando ali Reels, Stories, que são muito importantes para você que está investindo. Além disso, a gente semana que vem vai mostrar como é que você pode ganhar muito dinheiro com opções independentes do mercado que esteja, tá? A gente tem aí a estratégia Checkmate desde 2020. Desde 2020, ela vai gerando renda, vai gerando dinheiro para a gente, vai gerando lucratividade, e a gente já pegou períodos de alta de 2020 e 2021, a gente já pegou períodos de queda final de 21 e 22, a gente já pegou alta em 2023, pegamos aí um período mais estável em 24 e agora essa alta. Então, quer dizer, a estratégia com opções, ela pode ser usada para qualquer tipo de cenário, e semana que vem a gente vai falar sobre isso nos dias 2, 3 e 4 de setembro. O link para você se inscrever gratuitamente e acompanhar essas aulas está lá embaixo. Quem não se inscrever não vai participar das aulas, elas vão estar fechadas, e a gente gosta muito de ter a maior parte das pessoas presentes, porque a gente sabe que quanto mais conhecimento, mais difícil vai ser para bancos, corretoras enganarem vocês, mais fácil vai ser para vocês virarem assinantes do Dica de hoje. A gente costuma pegar um público que já tem algum conhecimento aqui dentro. Então, para mim, é importante que vocês fiquem com mais conhecimento, porque vai ser mais provável que vocês também assinem um de nossos produtos. Se você quiser já virar assinante direto, aqui no link da descrição tem o link ali com todas as nossas assinaturas. Aí é só você escolher o produto ideal para você, né? Tem gente que quer investir em renda fixa, tem gente em fundos imobiliários, tem gente que quer opções, tem gente que quer investir um pouco em tudo, tem gente que quer em ações de dividendos, aí tem gente que quer investir em internacional, em criptomoeda. Aí você vai escolher ali a assinatura que mais te convém. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. O mercado financeiro nada mais é do que um tabuleiro de xadrez. Muitos jogadores veem as opções como peças enigmáticas, difíceis de dominar.
reservadas apenas para aqueles que têm a ousadia de arriscar. É por isso que muitos jogadores acabam o jogo sem vencer. Afinal, não sabem utilizar as melhores peças. Sobram apenas com os peões, meros trocados de dinheiro após uma partida intensa no tabuleiro. Você pode mudar o jogo, se mudar a forma como utiliza as opções. Elas devem ser peças aliadas na conquista do jogo da liberdade financeira e não um peso no tabuleiro. Chega de terminar a partida de bolso vazio. Está na hora de aprender a dar o checkmate. Nos dias 3, 4 e 5 de setembro ocorrerá o evento Liberdade com Opções. 3 aulas exclusivas e gratuitas sobre opções, para quem não domina absolutamente nada e para quem já opera com opções, mas que não tem resultados. É a sua chance de virar o jogo. É a sua chance de dar checkmate.